Cristo conosco, né? Cristo nosso amigo, é outro cântico bem antigo, que eu nem sei se eu ainda lembro, mas a gente vai cantar. Achei um grande amigo, lembra que a gente já cantou aquele outro, na verdade foi ele que achou. Aí agora esse é: conheci um grande amigo, ele é filho do Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Então bora. Você só pode ser feliz com Jesus no coração. Você só pode ser feliz com Jesus no coração. Você só pode ser feliz com Jesus no coração. Você só pode ser feliz com Jesus no coração. Jesus. Ele é seu melhor amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Ele é seu melhor amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Aleluia. De fato, a gente pode confiar no Senhor. Agora, uma coisa que eu sempre digo para você: você não confia em quem você não conhece. É muito difícil. Como é que você vai confiar em quem você não conhece? Você pode estar entrando numa fria, não é isso? Normalmente acontece isso, inclusive. Pois é, para confiar no Senhor, como se diz, de todo o coração, quando estamos aqui, é preciso conhecê-lo. E para conhecê-lo é preciso estudar a sua palavra, ensinado por um pastor. É assim que está na Bíblia. No meu coração há uma canção
Senhor. Graças te damos por tudo. Abençoa-nos, Senhor, no momento de receber a explicação da Tua palavra. E abençoa-nos mais ainda para que nós coloquemos em prática o que aprendemos da Tua palavra, Senhor, para louvor da Tua glória. Amém. Irmãos, a gente continua sempre na mesma toada, porque eu não prego psicologia, exatamente porque eu sei psicologia, então mas não é esse o caso. O que eu tenho que ensinar para os irmãos é teologia. Teologia é conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus está na sua palavra, sem psicologia. Teologia. Eu não sou inimigo das ciências, sou um cientista, vocês sabem disso. Eu não sou inimigo das ciências. Acontece que eu não posso. As ciências, elas devem servir para nos ajudar na interpretação da palavra, no entendimento da palavra. Sim, é claro que uma pessoa que tem mais estudo tem mais condição de ler e interpretar um texto do que quem não tem estudo. Claro. Agora, eu não posso deixar que esse conhecimento que eu adquiri na academia interfira na palavra, no momento em que eu vou transmitir para vocês, e os pastores fazem isso quase todos. Então, nós temos que tomar cuidado. Então, nós falamos domingo passado sobre o discernimento da salvação, lembram? As Escrituras e o discernimento da salvação. Como é que a gente, pelas Escrituras, discerne se você é salvo ou não, se a pessoa é salva ou não. E hoje a gente vai mostrar o discernimento espiritual, com base naquilo que nós recebemos das Escrituras, dos pastores. E sempre digo para vocês o que eu recebo de vocês durante a semana, o que eu vejo durante a semana. Eu digo, meu Deus do céu, está complicado. Aí eu continuo tratando dos medos, é da Bíblia, o mesmo assunto. Vamos ver a primeira carta de João. A primeira carta de João, já falamos tantas vezes desse assunto aqui, tantas vezes. Capítulo 4, de 1 a 6, o primeiro bloco de versículos do capítulo 4. O homem está falando aqui, na manchetezinha, aqui no textozinho que botaram na minha Bíblia, de vocês deve estar também, os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Existem as duas coisas na igreja. Aí, eu falo tanto nisso aqui. Aí ele diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Irmãos, uma das coisas que Jesus mais ensinou aos seus discípulos, enquanto estava com ele durante 3 anos, foi para eles tomarem cuidado com os falsos profetas, que eram os fariseus da época, saduceus e escribas, as 3 seitas religiosas que eram líderes de Israel. O tempo todo, eu já disse para vocês aqui várias vezes, o ensino de Jesus era todo um contraponto ao ensino dos fariseus, que eram os doutores, os pastores de Israel na época. O ensino de Jesus era sempre um contraponto ao ensino dos fariseus. Todas as cartas apostólicas, a não ser aquelas pessoais, como a de Filemão, por exemplo, todas as cartas apostólicas, os apóstolos chamam a atenção para os falsos mestres que estavam infiltrados dentro da igreja. Na época deles,
eles ainda presentes, já havia essa infiltração de falsos profetas na igreja. Nesse caso dessa carta aqui, essa história de João, todo aquele que não confessa que Jesus veio na carne, é porque naquela época já havia uma heresia dentro da igreja, pastores dentro da igreja, líderes da igreja, ensinando que Jesus não era homem coisa nenhuma, não. Que ele teve a aparência de homem e tal, mas não era homem. Ora, anula toda a nossa salvação. Se Jesus não era homem, ele não morreu numa cruz. Se ele não morreu numa cruz, não há salvação coisa nenhuma. Então ele dizia que isso era tudo só aparente. Era tudo só aparente. Então nossa salvação também é só aparente. Era essa a heresia da época. E por isso que João diz, todo aquele que não confessa Jesus veio na carne, esse não é de Deus. Hoje nós todos sabemos que Jesus veio na carne, como se diz, veio como homem, nasceu de Maria. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Os religiosos, a não ser os ateus que dizem que não acreditam em nada. Mas todas as outras religiões sabem disso. Que Jesus nasceu de Maria, morreu numa cruz e tal. Ninguém questiona isso nas nossas culturas. Nem os mormons. Jesus foi um profeta que veio, não era o filho de Deus, mas foi sim um profeta, um homem muito bom, ensinou tudo de bom, ensinou a paz, todo mundo sabe disso. Então ninguém questiona mais se Jesus veio em carne ou não. Mas nós vamos ver como é que isso vai afetar a gente, nesse ensinamento de João aqui, como é que isso vai afetar a gente? Porque há um entendimento geral e equivocado de que crente não pode fazer qualquer tipo de julgamento. Esse entendimento é consequência de uma interpretação errada das palavras de Jesus, quando ele ordena lá em Mateus capítulo 7, de 1 a 5, não julgueis para que não sejais julgados. Como eu já disse, todo o ensino de Jesus era um contraponto aos fariseus. Esse também. Ele estava ensinando aos seus discípulos, dizendo, olha, não julgueis para que não seja julgado. Porque quem era que fazia isso? Os fariseus. Ele, inclusive, diz, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho para tu poder querer enxergar o argueiro do teu irmão. O que era que ele estava ensinando ali? Se você não tem uma vida de santidade, você não tem condição de chamar a atenção do seu irmão. Era isso que ele estava ensinando, e eram os casos dos fariseus. Então, olha só, irmãos. Nesse trecho de 1 João, nós vemos que o apóstolo nos ensina sobre o discernimento espiritual do crente, e que discernir o bem e o mal deve ser feito sim pelas Escrituras. Isso nada tem a ver com simples juízo de valor do profeta apóstolo. Não, ele está dizendo, olha, cuidado. Que espírito ele está falando para vocês aí? Obviamente não era espírito do espiritismo, não. Era quem é esse animal que está falando aqui? Ele tem um espírito. Com que espírito ele está falando para vocês? Se não for pela palavra de Deus, é o espírito do anticristo. É isso que ele está dizendo. E vocês têm que ter condição de julgar isso. Por que toda pregação da televisão, que eu sei que todo mundo assiste, por que todo vídeo da televisão, eu sei que todo mundo assiste, do Zap, todo vídeo, que coisa linda. Aí quando eu vejo, digo, meu Deus do céu, o irmão que mandou isso para mim não foi capaz de discernir que isso é um anticristo. Ainda que seja pastor presbiteriano, não interessa. O que esse cara disse aqui está cheio de veneno. E os irmãos acham lindo. Então, olha, meus filhos, ao longo da minha vida, algo que eu sempre pedi a Deus foi isso. Senhor, me dê discernimento para julgar. Me dê discernimento. Mas eu sempre soube, desde menino, que discernimento é fruto do conhecimento. Eu não tenho como julgar o que eu não sei. Eu não tenho como julgar entre uma coisa e outra se eu não tenho um parâmetro. Se eu não tenho um pressuposto. Como é que eu vou saber se esse camarada está mentindo ou não se eu não conheço a verdade? Se eu conheço a verdade, eu vou saber que isso é mentira. Mas se eu não conheço a verdade, o cara me engana. Porque eu não soube julgar. E não é pecado, nesse caso, muito pelo contrário. Então eu pedi sempre a Deus, pela sua graça, Deus me deu esse convencimento de que julgamento, discernimento é fruto do conhecimento. E para julgar entre o bem e o mal, até que eu achei a minha resposta na própria Bíblia. Pregação passada eu falei isso, Hebreus 4,15. Ele falando dos irmãos que eram crianças espirituais ainda, quando deveriam ser adultos. Aí ele disse que o adulto, ele é aquele que, a palavra, ele tem que conhecer a palavra para saber julgar entre o bem, não apenas o bem, mas também o mal. É pelo conhecimento da palavra, é pela prática da palavra, está escrito desse jeito, é pela prática da palavra que as nossas faculdades mentais são exercitadas para que nós tenhamos condição de discernir não apenas o bem, mas também o mal. Isso, eu vou saber se isso está certo ou não. Quando eu escuto uma pregação. Discernimento, julgamento, não é pecado coisa nenhuma. Então quem disse, não julguei isso para quê? Uma vez eu fiquei muito triste, eu estava com um irmão meu, pastor mais velho do que eu.
muito mais velho do que eu, mais velho de idade e mais velho como pastor. Nós estávamos juntos em São Paulo, num quarto de hotel, e a gente conversando sobre igreja, e eu vi alguma coisa na igreja dele. A igreja dele é de lá do Sudeste. Eu vi alguma coisa na igreja dele, eu disse, meu irmão, olha, isso aí, assim. Jesus disse, não julgueis para que não seja julgado. Digo, você está errado, inclusive em citar. Está errado no que eu lhe disse na sua igreja, e está errado em citar agora um versículo sem entendimento. Ele é mais velho do que eu tive que repreendê-lo na hora. Você não entende nada disso que você disse aí. O que Jesus disse não tem nada a ver com esse julgamento que eu fiz do que está acontecendo na sua igreja. Ou seja, aí vem usar um versículo, um pastor mais velho do que eu, vem usar um versículo de forma errada. Olha, Jesus disse, não julgueis para que não seja julgado. Bem bonitinho. Então não é pecado julgar coisa nenhuma. É pecado julgar que nem os fariseus. Ele está todo errado, mas ele, como é o dono da regra, diz o que é que você tem que fazer ou não, se está errado ou não, de acordo com a regra que ele inventou, e não de acordo com as Escrituras. Porque de acordo com as Escrituras, o Senhor Jesus mandou julgar. Foi ele que mandou. Então, irmão, discernimento espiritual depende da prática da palavra. Eu, para saber julgar entre o bem e o mal, está escrito, depende da prática da palavra. Conhecimento e prática. Conhecimento sem prática, pior para você. Então, o contexto dessa carta, já disse, os irmãos estavam sendo bombardeados por falsos mestres dentro da igreja, com muitas heresias, e aqui o apóstolo lhes ensina como é que vocês vão julgar. Como é que vocês vão julgar? Se o ensino é falso ou é verdadeiro. E, obviamente, isso serve para nós. A heresia lá era específica. Para nós aqui é o geral, porque as heresias são as mesmas. Elas mudam só a forma de apresentação. Todas elas visam tirar Jesus da primazia, da primogenitura. Igreja Católica, Maria. Sem Maria, nada feito. 27º dia, se não tiver o sábado, nada feito. Outro lá, se não for Maomé, nada feito. Todas elas, de alguma forma, visam tirar Jesus do trono, da primazia. Ele é o juiz do último dia. Ele é o rei, ele é o ungido, ele é o criador. Foi ele. O próprio Pai, no final, entrega a ele todo o poder. Isso está escrito, irmãos. Isso está escrito na Bíblia. Então, tudo quanto é heresia visa tirar Jesus. Bota a igreja, inclusive. Bota a igreja tem poder. Quem tem poder de nada? O poder da igreja é ensinar a palavra de Deus e viver essa palavra. É esse o único poder que a igreja tem vindo do céu. O resto é poder humano. Reino humano. Igreja presbiteriana, igreja batista, igreja não sei o quê. Poder humano. Impérios humanos. Então nós temos que prestar atenção, irmãos. O que é que a Bíblia nos ensina? O que é que a Bíblia nos ensina? O julgamento pela palavra, isso serve para nós. Ser crente espiritual não significa ser bobo, abestado, como diz o Tiririca, abestalhado, não é isso não. Vamos dizer aqui na Paraíba, acreditar em tudo que o pastor está dizendo porque é ungido de Deus, ungido do cão, ele é um anticristo, como o João está dizendo aqui, se ele estiver pregando errado. Ele é um anticristo. Se estiver pregando, e João chama várias vezes, tanto nessa primeira carta como na segunda, ele chama várias vezes esses falsos mestres dentro da igreja de anticristos. Então, irmãos queridos, vemos milagres nas igrejas? Sim. Vemos profecia nas igrejas? Sim. Vemos sinais na igreja? Sim. E realmente acontecem. Tem base bíblica? Não. Então pronto. Isso é obra do anticristo. Se não tiver rigorosamente base bíblica, é obra do anticristo. Quem é o anticristo? Que a gente sabe que é Satanás, seus demônios e tudo. De quem são estas figuras? De Deus. E ele mesmo usa essas figuras para a operação do erro, como está escrito aqui. Vem de Deus a operação do erro. E ele usa Satanás, está escrito aqui, para aqueles que não dão ouvido à verdade. Então ninguém bote culpa em demônio. Demônio é agente de Deus. Satanás é agente de Deus. Demônios, espíritos malignos, são todos agentes de Deus. De alguma forma. Nada na criação existe que não esteja no comando e controle de Deus. Nada. Eu tenho que saber disso. Eu tenho que saber quem é esse meu Deus. Não, Deus só serve para me abençoar. Isso é conversa. Esse Deus só serve para me abençoar. Jamais eu vou temê-lo. Jamais eu vou temê-lo. Eu não sei que a minha doença vem dele. Eu boto a minha doença, a culpa em Satanás.
Tudo que é de ruim na minha vida eu boto a culpa em Satanás. Não, vem tudo de Deus. Inclusive Satanás e seus demônios. Tudo é de Deus. Não está na Bíblia isso. Por que os pastores não ensinam isso? Porque os irmãos querem ouvir que Deus abençoa você. Deus abençoa, irmão. Deus... Quantas vezes eu digo para irmãos aqui, meu irmão, olha, há quantos anos você está aqui estudando comigo? Há tantos anos. Então por que é que você não faz isso que eu ensino? Mas eu faço, pastor. Faz não, rapaz. Olha a sua vida como está. Olha a sua vida como... Você faz isso, você faz isso. Você repreende seus filhos? Você governa a sua casa? Não. E então, como é que tu tem a cara de pau de dizer que está fazendo o que eu ensino? Você não está fazendo, não. Então sua vida continua essa esculhambação que é a vida inteira e vai ser assim, cada vez pior. Quanto mais seus filhos crescerem, pior vai ficar. É a mesma coisa, irmãos. Quem é que eu estou idolatrando aqui nessa história toda? Minha própria família. Minha casa, minha mulher, meus filhos. Eu estou dando a eles uma honra muito maior do que ao meu Senhor, que me mandou liderar a minha casa. Me ordenou amar minha mulher. Por cima de pau e pedra, me mandou ensinar meus filhos no temor. Eu estou fazendo isso? Não. Pois é, quem está comandando sua casa é o anticristo. E haja você pedir bênção em reunião de oração e ouvir pregação bonita na televisão. Quem está comandando sua casa é o anticristo. Então, irmãos, a gente tem que entender qual é o ensinamento da Bíblia. A gente não é leso. O crente que tem discernimento, aliás, ele submeterá tudo que ele ouve à palavra, ao crivo da palavra. Esse negócio está de acordo com a palavra de Deus? Não, então eu vou descartar isso. É isso que Paulo ensina quando diz, olha, peraí, porque naquela época havia muito pregador itinerante, então eles passavam nas casas dos irmãos, que nem hoje acontece muito, é reunião de oração, é comum aparecer lá um fulano de tal pregador e orando, só falta agarrar Jesus e trazer para cá para a reunião de oração e dizer, abençoa esse povo aqui que eu estou mandando, só falta ele fazer isso. E o povo acha lindo isso. Isso já acontecia naquela época também. E os apóstolos dizem, olha, julgai. Não vão dizer, não quero você aqui não. Peraí, escutem e julguem. Escutem e julguem. Naquela época era assim que era pregado o evangelho. Hoje não, cada igreja tem seu pastor. Aí aos irmãos compete julgar. Esse pastor está ensinando a palavra de Deus ou ele está pregando aqui para eu achar bonita a pregação? Ou ele está pregando aqui para eu sair da igreja com as baterias carregadas? Eu já ouvi isso tantas vezes. Hoje eu saí daqui com as baterias carregadas. Eu vim aqui carregar a bateria de ninguém. Eu vim aqui ensinar a palavra de Deus, para você pôr essa palavra de Deus em prática no seu dia a dia. É esse que é o papel de um pastor. E o pastor que é pastor mesmo está disposto a acompanhar, inclusive, sua vida. No seu trabalho, no seu emprego, no seu namoro, o que for. Ligue para o pastor e pergunte. Vocês sabem que eu sou pastor 24 horas. Ligue para o seu pastor e pergunte, qualquer dúvida. Aí muitos vêm perguntar alguma dúvida para mim depois de já ter tomado a decisão. Às vezes ele diz, pastor, aí eu digo, meu irmão, olha, esse negócio não vai dar. Pastor, só que eu já fiz. Então ligou para perguntar para quê? Até isso acontece. Ligou para perguntar para quê se você já fez o negócio? Agora vai em frente. Vai em frente. Você não pediu para Deus ajudar você a fazer o planejamento do negócio que você fez. Você foi por sua conta. Aí agora vem pedir para eu orar para abençoar? Está contra as escrituras isso. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. O julgamento pela palavra. O crente saberá julgar se esses acontecimentos e essas pregações, se isso vem de Deus ou não, se é do Espírito de Deus ou não. Para fazer esse julgamento, primeiramente, vamos interpretar corretamente a ordem de Jesus. No 7:1, não julgueis para que não sejais julgados, ninguém pode julgar. Esse ensino faz parte do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, vai até o final do capítulo 7 de Mateus. E é a estrutura de todo o ensino de Jesus. Portanto, o objetivo do ensino de Jesus aos seus discípulos é santificá-los. Lembram? João 17:17? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu sou a verdade. Estou ensinando a eles. Então, todo o ensino de Jesus aos seus discípulos era visando santificá-los, qualificá-los como apóstolos para serem os organizadores, mestres da igreja. Era isso. Então o objetivo era a santidade dos discípulos. O objetivo era o discernimento dos discípulos para o que os fariseus ensinavam. Ele chama tanto a atenção, cuidado com os falsos mestres, julgai pelos que eles vejam quais são os frutos dele. Fruto é o quê? Qual é o procedimento dele? Como é a conduta dele? Como é o caráter dele? Jesus ensinava para defendê-los, chegou a dizer, olha, não faça o que eles fazem.
Há fermento nisso aí. Isso aí, cuidado com o fermento dos fariseus. O que é fermento? É alguém que distorce toda a massa do pão, todo mundo sabe disso. Então a defesa contra a hipocrisia, que julgava as pessoas, os fariseus, de acordo com que eles decidiam que era certo ou não, e não de acordo com a palavra de Deus. Quantas vezes Jesus chamou esses mestres de Israel de hipócritas, serpentes venenosas, raça de víboras, sepulcros caiados, ladrões, salteadores. Irmão, Jesus disse isso para os pastores, pois ele diria hoje do mesmo jeito, se ele voltasse hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, eu digo isso para vocês todo domingo. Às vezes a gente tem reunião de pastores, e tem alguém da igreja que às vezes participa de alguma reunião de pastores, e eu fico dizendo, está vendo? Olha aí o que é que esses caras querem. Olha o que é que esses caras querem. Dinheiro, poder, fama, o tempo todo. Fecha a igreja lá, não sei o que, fecha. E o patrimônio da igreja? Tem que ver o que é que tem lá na igreja, o patrimônio. Está vendo, meu irmão, o que eu digo lá na igreja? Estão se lixando para as almas, para as pessoas que estão ali. Eu quero saber o patrimônio. O patrimônio não pode, a igreja não pode perder o patrimônio. Os irmãos que se danem. Então, irmãos, prestem atenção. Jesus, na sequência lá de Mateus, no versículo 5, ele começa no versículo 1 dizendo, não julgueis para que não seja julgado. Aí no versículo 5 ele dá o padrão da repreensão dele aos fariseus. Hipócrita! Tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, para repreender um irmão, para chamar a atenção de um irmão, para julgar um irmão se ele está certo ou errado, eu tenho que estar certo. E para estar certo, eu tenho que saber o que é o certo. Eu tenho que estar em santidade de vida para repreender um irmão que está errado. Como é que pode um pastor divorciado, casado de novo? Como é que esse pastor vai chamar a atenção de um casal da sua igreja que está se divorciando? Com que autoridade, com que moral? Ele vai chamar a atenção de um casal que está lá aos trancos e barrancos. Esse casal pode olhar para ele e dizer, e o senhor é quem para me chamar a atenção? Um pastor trambiqueiro que todo mundo conhece. Como é que ele vai chamar a atenção de um irmão da igreja que ele sabe que está trambicando lá no seu negócio também? Esse irmão vai dizer, e o senhor é quem para me chamar a atenção, pastor? Com que cara, com que autoridade o senhor me chamar a atenção para isso? É isso que Jesus está dizendo aqui. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, para eu julgar alguém, eu tenho que estar em condição desse irmão olhar para mim e dizer, você pode me chamar, você pode mesmo dizer isso aí. Senão ele vai dizer, Heitor. Para repreender um irmão, nós temos que ter uma vida de santidade, para que possamos julgar o seu comportamento de acordo com a palavra de Deus e não com o que eu acho. Esse julgamento é correto e deve ser feito sempre com discernimento. Eu já disse, Jesus mandou. Lá em João, aqui é a primeira carta, mas lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, ele diz aos seus discípulos, não julgueis segundo as aparências, mas julgueis pela reta justiça. O que é a justiça que ele está falando aí? A justiça de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus é justo. É isso. Ele mandou julgar. Julgai pela reta justiça. Então julgar é mandamento de Jesus. Ele diz, não julgueis para que não seja julgado. Isso era uma repreensão aos fariseus. Era um ensino em contraponto ao que os fariseus faziam e ensinavam. Como eu tenho dito aqui. É assim que Jesus ordena, irmãos. No primeiro bloco de ensino desse capítulo 7, versículo 6, ele diz que nós temos condição de julgar. Tem um ensinamento de Paulo, que eu não estou lembrado qual é agora, que ele disse, olha, não foi Jesus que mandou dizer isso não, mas eu julgo o teu Espírito de Deus e estou dizendo para vocês, façam isso. Era sobre casamento, alguma coisa desse tipo. Então, olha, irmãos, é assim que Jesus ordena. Ele ordena, não deis o que é santo aos cães, nem lanceis pérolas aos porcos. Eu já disse para vocês em outras ocasiões agora, se Jesus deu essa ordem,
É sinal que eu tenho condição de discernir quem é cão e quem é porco. Ou então essa ordem de Jesus seria totalmente imbecil. E nós sabemos que não é. Se ele diz, não deis o que é santo aos cães, então eu sei quem é cão. Não lanceis vossas pérolas aos porcos, eu sei quem é porco. Ele estava falando exatamente dos fariseus. Não temem com esses caras. Não vão discutir com esse camarada. Não vão levar em consideração. Não adianta pregar para esses caras. Enfim, ele mesmo disse isso claramente para eles. João 8, 43, 44. Sabe por que vocês não ouvem o que eu digo? Sabe por que vocês não entendem minhas palavras? Porque vocês são filhos do diabo, que é vosso pai. Então pronto. Jesus pregou para os fariseus alguma vez? Não. Só fez repreendê-los o tempo todo e mostrar que eles eram hipócritas. Jesus nunca pregou para eles, não. Adiantava? Ele não já disse que eles são filhos do diabo? Então, irmão, nós precisamos saber disso. O Senhor nos deu essa condição. E como faremos esse julgamento? Nós sabemos pela palavra que os cães e os porcos são aqueles que não obedecem à palavra de Deus. São aqueles que deturpam o ensinamento da palavra de Deus, os falsos pastores e os anticristos. Por que é que Paulo ordena lá em Tito? Não discute com esses caras. Não discute. Repreende primeira e segunda vez, depois deixa ele de lado, porque ele já está condenado. Está escrito isso lá em Tito. Não adianta discutir. Eu chamo a atenção de alguns irmãos aqui, fico discutindo com alguém aí. Homem, não pega. Isso é a ordem de Jesus, é a ordem dos apóstolos. Não discuta. Fale quem é Jesus e como é a salvação. Ele quer ouvir, não deixa ele para lá. Foi Jesus que mandou isso. Tem uns irmãos que querem converter à força seus parentes. Isso é loucura, é desobediência, na verdade. É desobediência. Ore por eles e dê exemplo. É só isso. Quando puder, fale. Mas não é fale para encher a paciência do cara, não. É fale de acordo com o assunto que for tratado no momento. Mostre como é que fala um crente. Mostre como é que julga um crente. Mostre como é que se comporta um crente. Mostre a temperança do Espírito Santo na sua vida. Domínio próprio. Fruto do Espírito, pelos frutos conhecereis. Pelos frutos conhecereis. Então, irmãos, prestem atenção. Jesus fala isso. Lá no versículo 16 desse capítulo 7, mesmo na sequência do ensino dele, ele diz: pelos frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Como é que ele vive? Como um pecador depravado. E ele diz que é crente? Claro que não. Como é que ele está pregando? Como é a vida dele? Combina? Não. É o anticristo. Irmãos, e o que vem a ter esse ensino de Jesus que a gente está repetindo aqui com o ensino de João, que eu misturei tudo aqui? Tem tudo a ver. O ensino de João nos dá a base para discernir entre os profetas verdadeiros e os falsos, que ele chama de anticristo. Entre os crentes e os cães. Entre os crentes e os porcos, como Jesus falou. Nós temos condição. Como? Repito, eu insisto tanto nisso aqui. Tudo depende da palavra. Reuniões de oração sem conhecimento da palavra, como nós vemos, não passa de... Faltou agora a palavra, vou já lembrar. Idolatria. Não passa de idolatria. Idolatria do pastor que está ali manipulando o emocionalismo de todo mundo. Idolatria das próprias pessoas que se auto-idolatram, querendo que Deus arranje qualquer jeito para abençoá-las sem querer obedecer ao Senhor. Querem continuar na sua vida do jeito que é, mas querem que Deus abençoe de todo jeito. Isso é idolatria. Esse Deus que essas pessoas estão buscando ali não é o Deus da Bíblia. Logo, é idolatria. É um Deus que eles formataram para ele mesmo, com a ajuda desse desgraçado que está coordenando a reunião. Por que eu digo desgraçado? Porque a Bíblia diz que eles já estão condenados. Ou seja, estão sem a graça de Deus. Então, irmãos, olha só, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. No versículo 1, logo, João diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus. Ou seja, provai, julguem se o que vocês ouvem e veem procede de Deus. E como é que nós podemos fazer esse julgamento, se procede de Deus ou não? Só há um jeito: submetendo ao crivo da palavra de Deus. Se não estiver rigorosamente de acordo com a palavra de Deus, com as Escrituras,
A segunda parte do versículo aqui que nós lemos: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes prováveis espíritos, se procede de Deus. Olha a segunda parte. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ou seja, se não estiver de acordo com a palavra, está automaticamente enquadrado em falsos profetas que têm saído pelo mundo fora, que ele chama de anticristo. Esse é o julgamento do crente com discernimento. Eu estou julgando com base no que eu sei. No versículo 2: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Já disse para vocês, o problema lá é que havia professores, mestres na igreja ensinando que Jesus não era gente, não. Aquilo era só uma figuração, sei lá o que, mas ele não era gente como nós, não. Isso é falso. O ensinamento da Bíblia diz que ele nasceu de Maria, um menino, nasceu lá na manjedoura. Pois é, os caras ensinaram que não era, não. Então, se não era, ele não era gente, ele não morreu, ele não ressuscitou, não há salvação. Na verdade, não há salvação. Normalmente, essas pessoas ensinavam, um dos ensinos que sempre e até hoje perdura, é o conhecimento intelectual, o conhecimento filosófico. Isso vai nos levar a Deus. Nós mesmos vamos chegar a Ele. Alguma novidade? Não, a Torre de Babel. Vamos fazer uma torre que nos leve até o céu. Nós é que vamos chegar no céu. Não é Deus que vai nos levar, não. Nós mesmos chegamos lá. Pois é. Então o ensino é o mesmo, irmão, o tempo todo na Bíblia inteira, eras e eras, milênios e milênios. O ensino verdadeiro é o mesmo e o mentiroso também. Porque é o mesmo Satanás que está por trás de tudo. É o mesmo Deus que está por trás e à frente, de lado e de banda do ensino verdadeiro. Então não tem como mudar. Não tem como mudar. Então, meus filhos, olhem só. É bom saber que esse confessar lá do homem era confessar mesmo se Jesus era da carne ou não, porque ele estava acreditando nessa história que Jesus não era gente, não. Ele apenas parecia. Ele apenas parecia ser gente, mas não era, não. Então, no nosso caso hoje, como eu disse no início, ninguém aqui duvida que mais que Jesus nasceu de Maria, não. Que foi um menino, bebê, ensinou, morreu na cruz. Todo mundo sabe disso. Intelectualmente, culturalmente, todo mundo sabe disso. Saber disso espiritualmente, só quem sabe são os eleitos de Deus e os crentes verdadeiros, que Jesus disse que são poucos. Então, olha só, saber disso nós sabemos. Confessar, nesse caso aqui, no caso dele lá era confessar mesmo, que Jesus veio na carne. No nosso caso não é não, porque nós sabemos. Esse confessar nosso não é apenas dizer, é dizer e viver, de acordo com esse conhecimento. Viver como servo do Senhor Jesus, que morreu a minha morte, morreu por causa dos meus pecados, me ressuscitou com Ele e agora eu vivo para Ele, como Ele ensinou. É esse o confessar que Ele veio na carne hoje. Nós sabemos dessa história. Nós sabemos dessa história. O pastor, o crente que tem o Espírito Santo, sabe que Jesus de fato veio na carne. Isso não é apenas um saber intelectual, cultural, religioso. Não, ele sabe, foi Deus. E isso me faz andar desse tamanho, digamos assim, na frente de Deus. Meu Deus, o Senhor veio, desceu do céu, nasceu aqui na terra numa família pobre, das mais pobres de Israel. Não é que eu sei disso? O sacrifício que foi oferecido para apresentar o menino, um mês depois do tempo, foram 2 pombinhas. Está lá na lei, era o sacrifício das famílias mais pobres de Israel. Eu já ouvi alguém dizer, ele não era pobre. Não, o pai dele era carpinteiro. A Bíblia diz que ele era pobre. Aí eu vou inventar agora um jeito de dizer que ele não era pobre. Não, mas a Bíblia não diz que ele era pobre. Família pobre, muito pobre, das mais pobres de Israel. Por minha causa ele passou tudo isso, foi humilhado, batido, escambau, que seja. Está lá no profeta, servo sofredor, Isaías 53, 54. Está lá dizendo, já 700 anos de Jesus chegar, já havia profecido tudo. Foi cuspido, rejeitado, não fizemos caso dele. Pois é, aconteceu tudo isso. Por causa dos meus pecados. Aí Deus me dá essa revelação. Presta atenção, os que estão na igreja. Deus me deu essa revelação, eu escutei pregação e tudo. Aí eu vivo do mesmo jeito que eu sempre vivi. Simplesmente mudei o crachá, agora eu sou crente presbiteriano. Mas a minha vida é do mesmo jeito. Conduzo minha família do mesmo jeito, meus filhos do mesmo jeito, minha mulher do mesmo jeito, meus negócios do mesmo jeito, está tudo certo. Pois é, não está. Israel achou isso a vida inteira e Deus mandou seus profetas durante 400 anos para chamar, não está certo essa vida de vocês. Está tudo certo, está tudo certo. Nós estamos dando dízimo, estamos fazendo tudo direitinho, que não está o quê?
Estamos vendo aqui os profetas. Terminamos os profetas, Malaquias, sexta-feira passada agora. Estamos vendo aqui, todos os profetas disseram a mesma coisa para Israel, durante 400 anos. E o povo sempre achou que estava tudo certo. E Deus dizendo, não está certo. Então, meus filhos, mas os pastores dizem que está tudo certo, a igreja está tudo uma beleza, a igreja cheia, a igreja está crescendo, uma maravilha, tantos irmãos foram batizados, tantos irmãos agora entraram no hall de membro da igreja. Mas, meu Deus do céu, esse homem acredita que está tudo certo na igreja dele. Quanto maior a igreja, menos ele conhece os irmãos. Menos ele sabe como é que esses irmãos vivem. Menos ele sabe como é a família desses irmãos. Menos ele sabe como são os negócios desses irmãos. Mas está todo mundo aqui na igreja, então está tudo bonito, está tudo certo. Detalhe, quanto maior a igreja, menos os irmãos também sabem quem é o pastor. Só conhece o pastor pela sua pregação, pela televisão, mas como é a vida dele. Então, meus filhos, olhem só. Tem que dizer que o Senhor, Jesus, é o Criador, é o Salvador, é o Redentor, é o justo juiz. E viver com base nesse conhecimento. Mas não, os crentes querem apenas um abençoador. Eu quero só que ele me abençoe. Peraí, mas não é só isso que a Bíblia ensina? Nós vimos em Malaquias aqui. Vimos em Malaquias, o ensinamento de Malaquias. Malaquias chamou a atenção do povo. Ele dá uma série de comportamentos do povo lá que estavam em desacordo com a santidade. Ele dá uma série de comportamentos lá. Sacrifícios banalizados, divórcios, troca de mulher, aquele rolo todo. Não estavam dando dízimos e ofertas. Tem uma série de comportamentos mostrando que não estavam com a vida santa como Jesus queria. Qual é que os pastores pegam para chamar a atenção de suas igrejas? Não estão dando dízimos. Por que ele só pega esse? Porque ele quer dinheiro. Só isso. É apenas um dos itens. Estão sonegando dízimos e ofertas? É apenas um dos itens que o profeta acusa que o povo estava vivendo lá. Um dos itens. O pastor só pega esse. E o divórcio? Ele mesmo, pastor, é divorciado. Então ele vai chamar a atenção como? Percebe como esse negócio de igreja é tudo fuleiragem, como se diz aqui na Paraíba? A gente tem que prestar atenção. Eu tenho que saber julgar esse negócio. Eu tenho que saber julgar. E eu só sei se eu praticar a palavra. Como nós lemos aqui em Hebreus, todo domingo quase a gente falando, cita esse versículo. Então a gente precisa isso. Significa ter Jesus como meu Senhor e viver em santidade de vida como Ele ordenou. Deus ordenou desde lá da lei, sede santos como eu, o Senhor, sou santo. Jesus repetiu isso, Pedro, o apóstolo, repetiu isso. Do mesmo jeito. E Paulo ensinou nas suas cartas, todas as cartas de Paulo são cartas discipuladoras e disciplinadoras, chamando os irmãos à santidade. Todas as cartas, é esse o objetivo delas. Disciplinar os irmãos, discipular os irmãos, chamando a santidade e acusando os falsos ensinos dentro das igrejas. Todas as cartas só tratam disso. Quem nós éramos? Pecadores miseráveis. Como nós fomos salvos pelo poder de Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. E como é que nós temos que viver agora depois de salvos? É só disso que as cartas todas elas tratam. Aí tem palavras bonitas lá em algum momento, era a vivência da igreja, ele conhecia as igrejas, aí os pastores só pregam nessas partes bonitas. E às vezes ainda deturpam o sentido da parte bonita. Quantas vezes eu vejo livros e ouço pregações e digo, meu Deus do céu, está fora do contexto isso, como está dizendo aí. Ele pegou um texto, um pedaço, uns 2 versículos, 3 versículos, está totalmente fora do contexto da carta e ele está dizendo aí tudo de bom. E o povo não sabe. Não sabe julgar, não sabe discernir. Engole. Todo aquele que leva uma vida oposta aos padrões de santidade estabelecidos pelo Senhor,
não confessa que Jesus é o Senhor, obviamente. Não confessa que Jesus é o Filho de Deus, o Criador, o Salvador, o Redentor. Mesmo que diga que é crente, mesmo que tenha um título de pastor, o Espírito que está nele não é o Espírito de Deus. O homem não diz aqui? Julgai os Espíritos, veja se ele procede de Deus. Aquele que prega a palavra de Deus, esse aí procede de Deus. O que não prega é o anticristo. O homem não disse aqui? Versículo 3. Virou a página. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então apenas dizer que Jesus é Senhor, como está na Igreja Universal, lá Jesus Cristo é o Senhor. É? Esse povo vive como se Jesus Cristo fosse o Senhor? Não. Então pronto, essa confissão é falsa. E quem é que está pregando lá? É o anticristo. Porque não está pregando de acordo com a palavra de Deus. Isso não é juízo de valor meu, não. Isso aqui foi Joãozinho que disse aqui, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia, é o espírito do anticristo. Por isso precisamos julgar, precisamos discernir quem são os profetas de Deus. E só conseguimos fazer esse julgamento, obviamente, se o nosso padrão de julgamento for a palavra de Deus. Senão nós não conseguiremos. Tudo depende da palavra. Adianta dizer que Jesus é Senhor? Ele mesmo diz: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Está lá em Lucas 6,46. Citando o profeta Isaías, que falou 700 anos antes dele, ele diz de novo: esse povo me honra com os lábios, mas com o coração está distante de mim. Irmãos, isso são palavras de Jesus para o povo do tempo dele. Quem imaginar que o povo de hoje é diferente é um tolo, não conhece Deus, não conhece as Escrituras. Jesus repetiu o que foi dito pelo profeta 700 anos antes dele. A mesma situação acontecia no meio do povo. Por que eu não posso repetir isso hoje? Por que mudou? Depois que Jesus veio, está tudo certo agora. Agora observe uma coisa assombrosa que eu digo para vocês: quanto mais eu estudo, com mais medo eu fico. Esse medo é temor e medo mesmo. Tantos falsos profetas, João está dizendo aqui, que ensinam o que não está de acordo com a palavra de Deus, ele chama de anticristo. Tanto estes, quanto os seus ouvintes, também estão no espírito do anticristo. Eu vivo dizendo para vocês aquela frase simples de Jesus e maravilhosa: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Que frase linda! Eu gosto tanto dessa frase de Jesus. É? A voz que você está ouvindo nas igrejas é a voz de Jesus? Não? Pois então, isso quer dizer que você não é a ovelha dele. Ele não disse que as minhas ovelhas eu as conheço, elas ouvem a minha voz e me seguem? O pastor que você está seguindo é a palavra de Jesus sem tirar nem pôr? Não! Então você não é ovelha. Eu lembro disso de vez em quando aqui. O problema é que tem que saber interpretar a Bíblia. Então repare bem o que é que Jesus diz, irmãos. O profeta de Jesus aqui diz. Versículo 5. Eles procedem do mundo. Eles quem? Ele está falando aqui. Eles procedem do mundo. Eles quem? Ele está falando aqui dos falsos profetas que ensinavam a igreja. Eles procedem do mundo. Então, olhe, meus filhos, prestem atenção. Os falsos pastores que não falam da parte de Deus de acordo com a palavra procedem do mundo. Agora vejam a continuidade desse mesmo profeta. E o mundo os ouve. Ou seja, quem ouve esses pastores cujo ensinamento procede do mundo, também é mundo. E o mundo jaz no maligno. Tudo isso está aqui. Lemos aqui, tudo isso está aqui. Meus filhos, a palavra de Deus, eu vivo dizendo para vocês aqui, Bíblia, ela fala de criação, queda, depois da queda,
redenção, filho da mulher lá, descendente da mulher pisará a serpente. Começa ali a história da redenção. Aí toda a Bíblia trata dessa história da redenção, até chegar o Messias, que chegou no Novo Testamento ali. Chegou o Messias, consumou a obra da redenção, está consumado. Na eternidade, no tempo ali, mas ela se processa ainda até ele voltar. Então, quando ele voltar, aí haverá a consumação total, o juízo total. É disso que a Bíblia trata. A Bíblia trata de queda, lembrem, e redenção. Toda a Bíblia. Quem não entender a queda não tem condição nenhuma de entender a redenção. Redimir de quê? Salvar de quê? Eu estou muito bem na minha vida, pastor. Minha casa está tudo certo lá. Ganho dinheiro, gasto. Está tudo certo na minha casa, pastor. Já é. Salvar de quê? Eu não sei porque o pastor insiste em dar esse ensinamento o tempo todo. Israel dizia isso também dos seus profetas. Os fariseus diziam de Jesus. Quem é esse leso que vem falar agora, vem dizer que a gente está errado? Com que autoridade é que tu falas? Aí, irmãos, João diz isso, que eles são do mundo e o mundo os ouve. Então o pastor que está aqui no púlpito, que está pregando para louvor dele mesmo, da sua dominação, seja lá de quem for, ele é do mundo. E os que estão aí nos bancos são o mundo que o ouvem. É isso que João está dizendo aqui. São pares, são iguais. Como se diz aqui na parede, são farinha do mesmo saco. Isso não é juízo de valor de João, irmãos. Ele está julgando as palavras do Senhor que disse em Mateus 15, 14, se referindo aos fariseus e aos que seguiam os fariseus: deixai-os, são guias de cegos, cairão todos no barranco. Foi Jesus que disse isso: deixai-os, são guias de cego, e se o cego guiar outros cegos, cairão todos no barranco. Pois é, João estava aplicando isso. Ele estava dizendo: olha, quem ouve esses camaradas é como eles, tem o mesmo espírito, o espírito do anticristo. João discerniu perfeitamente o ensino do mestre, ao afirmar que tanto os falsos pastores quanto os seus seguidores têm o mesmo espírito do anticristo e que por isso mesmo não ouvem os seus ensinos apostólicos. Ele diz isso, versículo 6. Versículo 6. Nós somos de Deus. Nós quem, cara pálido? Ele está falando dele, apóstolo, e dos outros apóstolos, o ensino deles. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Jesus não disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem? Pois é. Aqueles que conhecem a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Esse ouve não é só escutar, não, irmãos. É ouve e obedece, igual nossa mãe. Lembra da nossa mãe? Está me ouvindo? Quando ela dizia isso, ela sabia que ele não era moco, como a gente diz aqui. Ela sabia que ele não era surdo. Quando ela perguntava: está me ouvindo? É o que ela está querendo dizer: vai obedecer ou não vai? Era esse o sentido. Pois é. Então quando João disse que quem é do mundo não nos ouve, ouve, está aqui na guerra todo mundo. Sim, doutor, mas entra aqui e sai aqui. Ele vai botar em prática isso? Não. Pois é. Então é complicado. É complicado. Não nos ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Meninos, ensinei hoje de manhã lá a fantasia. Pessoas que vivem no mundo da fantasia. Está tudo certo. Tá tudo... Não, mais tem o mais. Não, mais, mundo da fantasia. E ele sai nesse mundo da fantasia. Algum dia alguém vai dizer: isso é fantasia, você está no erro. Só que nesse dia pode ser tarde demais, pode ser o dia do juízo. Para a direita, os que deram ouvido à verdade. Para a esquerda, os que viveram no mundo da fantasia. Então, meus filhos, olhem, o apóstolo fala com convicção no versículo 4. Como ele estava ensinando a uma igreja dele, e ele cria que aqueles irmãos eram crentes.
Lembrando que esses apóstolos foram credenciados pelo próprio Senhor Jesus, aprenderam com ele 3 anos de manhã, de tarde e de noite. O tempo, doutora Érica, professora, o tempo de horas-aula que Jesus deu aos seus discípulos é maior do que o tempo de horas-aula que nós recebemos desde do infantil até terminar o doutorado. O tempo de horas-aula que Jesus deu aos seus discípulos de manhã, de tarde e de noite, detalhe, teórica, prática. E quem era o professor? Quem era o professor? Era um peba da universidade, enrolão, que passa um semestre inteiro sem ensinar nada? Não, era o Senhor Jesus, o mestre dos mestres. Eu já ouvi um pastor dizer que os discípulos de Jesus eram analfabetos. Na hora que analfabeto é tu, animal. Esses caras foram treinados pelo Senhor Jesus. Que analfabeto o quê? Então esses homens foram treinados pelo Senhor Jesus, credenciados, ensinados pelo Senhor Jesus, credenciados por Ele para serem apóstolos, para eles organizarem a igreja fundada sobre Ele mesmo. Jesus, a pedra angular, não era sobre Pedro coisa nenhuma, era sobre Ele. Próprio Pedro disse que a pedra era Jesus, a pedra angular, formaram a igreja. E eles estão ensinando aqui. Eles estão ensinando aqui. E transferiram esse ensinamento aos presbíteros. Eles mesmos mandaram organizar presbítero na igreja. O que é presbítero? Ancião. Naquela cultura, o ancião era alguém que tinha experiência, tinha mais conhecimento. Naquela cultura, os anciãos eram respeitados. Hoje, o ancião não presta para nada. Ah, sai daqui, bobo. Você bota aqui, fala besteira. A nossa cultura é assim. Naquele tempo, não. O ancião era um tesouro. Quem tinha um ancião em casa tinha um tesouro. Hoje, quem tem um ancião em casa tem um problema. Tem um problema. Se ele tivesse dinheiro e não fosse por causa de alguns irmãos, ele botava no asilo e nunca mais ninguém ia lá visitar. Eu fui várias vezes visitar aquele asilo do Amém, lá no meio da mata. Eu me lembro de uma vez, eu levava os meninos para ir ver que reclamam dos pais de tudo. Vamos comigo ali. E um velhinho reclamou, o que é que o senhor mais sente aqui? Disse, nunca um filho meu veio me visitar. Estão vendo? Você reclamando dos pais e das mães de vocês em casa. Olha a situação deles aqui. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção a isso. Jesus ensinou a esses homens. E esses homens transferiram essa responsabilidade deles a presbíteros. E chamam a atenção desses presbíteros para eles não se deixarem enrolar por falsos apóstolos que apareciam na igreja. Hoje nós vimos isso. Paulo aos Coríntios chega a dizer, peraí, eu não preciso de carta de apresentação de ninguém, rapaz. Por quê? Porque as igrejas estavam até, às vezes, no caso, exigindo carta de apresentação dos apóstolos, que esse cara realmente é alguém enviado. Paulo, se eu lá preciso de carta de apresentação de ninguém, vocês são a minha carta de apresentação nos corações de vocês. Não é carta escrita em papel ou em pedra, não. Vocês, no seu coração está a carta de apresentação. Nós somos carta de apresentação de Jesus. Eu preciso lá de carta de ninguém. Quem me vê está vendo um cristão. Cristão é uma palavra derivada de Cristo. A minha vida, minhas palavras, meu agir. Sou um pecador? Claro que sou. Quem disser que não é, esse já está lascado, como ele diz aqui na Paraíba. Quem disser que não é pecador já está lascado. Então eu sou pecador? Sou. O único ente humano que não pecou foi o Senhor Jesus. Todos os outros pecaram e enquanto estiverem vivos continuarão pecando. A gente só tem que saber disso e saber o quanto carece da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para nos livrar da miséria. Misericórdia tem a mesma raiz de miséria. Para nos livrar da miséria do pecado. Só isso. No tocante à salvação, Ele já nos livrou. Mas no tocante à santificação, Ele tem que nos livrar todo dia, toda hora, todo minuto. Muito bem, irmãos. Então, João está falando a uma igreja. Então, ele fala aqui como se esses irmãos fossem crentes, porque ele já afirmou ele como apóstolo, nós somos de Deus, nós falamos da parte de Deus, nós quem é apóstolo, nós ensinamos vocês. Aí agora no versículo 4, a gente volta para o 4, ele dizendo, olha que palavra, ele era velho, João era velho, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Isso é até olha que ele chama a atenção dos irmãos o tempo inteiro aqui, mas diz isso como uma constatação, vocês já venceram esses falsos profetas. Por quê? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Só que esse mesmo João, filhinhos,
na terceira carta, que é uma carta pessoal piquitita, escrita para Gaio, seu filho na fé, ele escreve aos meus filhinhos também da igreja. Provavelmente da igreja de Éfeso. Existia um tal de Diótrefes, que era um desses donos de igreja que ensinava errado, que sequer deixava que as cartas de João fossem lidas na igreja. João diz, quando eu for aí, eu enfrentarei face a face. Esse aqui. Então a igreja estava indo para o Beleléu de novo. Como foram? Todas foram. Sabe quantas daquelas 7 igrejas que Jesus mandou carta ainda existe? Nenhuma. Então ele diz aqui, nós somos de Deus e vocês também, meus filhos. A convicção do apóstolo está no fato de que ele deu elementos necessários àqueles irmãos para eles saberem julgar se esse pastor está pregando a palavra é de Deus ou é o anticristo. Ele deu esse elemento, por isso que ele diz, olhe, vocês ouvem a mim porque vocês são de Deus. Vocês já venceram esses falsos mestres porque vocês são de Deus. Ele disse isso até como uma forma de encorajar esses irmãos. Ele deu elementos para que eles julgassem. Quem são os profetas do mundo, que querem glória para si mesmo, e quem são os profetas de Deus, que querem toda a glória para Deus, o nosso Senhor Jesus. Quem são os seguidores dos profetas do mundo, que querem pregações bonitas e agradáveis ao seu ego pecador? E quem são pecadores de Deus, que nos chama à santidade o tempo todo? Nós podemos fazer esse julgamento à luz da palavra de Deus, irmão, não há outro jeito não. Tanto naquela ocasião quanto em nossos dias, por causa dos mesmos falsos ensinos na igreja, somente uma confissão de fé sincera no Senhor Jesus, de que Ele é o Filho de Deus, o Criador e o Redentor e o justo juiz que virá no último dia, que se fez carne e morreu por causa dos nossos pecados, somente uma mesma confissão de fé, autenticada, invariavelmente autenticada por uma vida de santidade crescente. No poder do Espírito Santo, com base na palavra de Deus. Somente isso identifica claramente quem são os dois grupos. Tanto os profetas falsos e os profetas de Deus, quanto os ouvintes falsos e os ouvintes de Deus. Só a palavra nos dá condição de saber disso. Tanto pregadores quanto seguidores. Por isso eu exorto vocês aqui, toda aula, quem vem para as aulas sabe disso. Toda pregação, quem vem aqui, muitos deixam de vir e pode deixar. Não vou mudar o tom da minha... Eu estou pregando na Bíblia, eu estou dizendo o que os profetas do Velho Testamento disseram, o que o Senhor Jesus disse durante 3 anos, o que os seus apóstolos disseram durante 100 anos, quase depois, 90 anos, sei lá quanto, alguns continuaram até o ano 90, mais ou menos, depois de Cristo, a mesma coisa o tempo todo. Aí vem os tal dos pais apostólicos e a igreja, que se auto-empoderou dizendo que a igreja tem poder para salvar e para condenar. Foi-se a glória de Deus, passou para a igreja a glória de Deus, passou para o clero, para os poderosos, deu no que deu, até chegar à Reforma Protestante, século XVI. Voltou a palavra Reforma Protestante? Voltou, mas voltou cheia de problemas do mesmo jeito. Ou seja, hoje está pior do que o que estava no século XVI. E sempre foi assim, na história de Israel sempre foi assim. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Sempre foi assim. Então, querido, queridos, é por isso que eu exorto vocês todo domingo, toda aula. Que cada um lembre-se da sua profissão de fé. O que é profissão de fé? O que é que eu digo que eu sou? Eu sou crente, eu sou cristão? Então faça um autoexame para ver como é que anda a sua vida de santidade. Você de fato luta para andar de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus, que são transferidos pela boca do seu pastor, porque estudou a palavra de Deus, ou simplesmente entra aqui, sai aqui, está tudo muito bem lá em casa, está tudo certo. Está tudo certo lá em casa. E você sabe que não está. Todos aqui têm discernimento para julgar e rejeitar a palavra daqueles que, mesmo nos púlpitos de igreja, das nossas igrejas,
falam da parte do mundo, querendo glória para si, para a sua denominação, para a sua igreja, e deixando os irmãos com as baterias carregadas para mais uma semana, mais uma semana. Que cada um peça graça a Deus, irmãos, e assuma essa palavra apostólica para si. Assuma para si essa palavra apostólica. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Que isso seja uma verdade nas suas vidas, meus irmãos, nas nossas vidas. Que Deus nos conceda graça para assumir esta verdade como verdade verdadeira nas nossas vidas, a fim de que, com discernimento, com julgamento, com base na palavra, nós vivamos para louvor da glória de Deus. Amém.